Neste domingo estamos começando uma nova série intitulada Entendendo e Vencendo a Ansiedade e o Medo. E nós então pela manhã expomos uma parte de Mateus capítulo 6. E agora eu quero continuar expondo Mateus capítulo 6 e quero convidá-los então a abrirem no versículo 25 de Mateus capítulo 6. Para que nós possamos continuar entendendo o que é ansiedade e como vencê-la. Mateus 6, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Pai querido, estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, do mesmo texto lido hoje pela manhã, mas agora, Deus querido, o Senhor quer nos falar coisas diferentes, coisas que acrescentam aquilo que já aprendemos hoje pela manhã. Ajuda-nos a entender, ilumina as nossas mentes, e Deus querido, ao final de tudo, ajuda-nos a viver. E confiantes no Senhor, que possamos dia após dia sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, e dia após dia vencermos a ansiedade e vencermos o medo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Se eu perguntasse aqui para vocês, se algum de vocês por acaso roubou ou furtou nessa semana, o que vocês diriam? Provavelmente a maioria de vocês diria não, porque furtar é pecado. E nós não vamos furtar, nós não vamos fazer isso, não vamos roubar, porque isso desagrada a Deus. Quando nós pregamos, não quando nós estamos abençoando, não amaldiçoando vocês. Por quê? Porque sabemos que amaldiçoar é pecado. Nós não maldizemos vocês, porque sabemos que isso desagrada a Deus. Agora, por que alguns não têm a mesma visão para com a ansiedade? Porque quando se pergunta se as pessoas ficam ansiosas, elas naturalmente respondem como se fosse algo tranquilo, simples, como se fosse algo diferente, por exemplo, de furtar ou de roubar, ou algo diferente de amaldiçoar. Será que é porque nós aceitamos a ansiedade como um pecado aceitável? Será que é porque nós como foi dito hoje pela manhã, nós nos conformamos com a ideia secular, com a ideia da cultura de que a ansiedade é uma doença e não um pecado? E por isso nós não temos nenhuma dificuldade em reconhecer a ansiedade, não só em reconhecer, mas em continuar vivendo com ela. O que nós vamos tentar entender, continuar entendendo na verdade esta noite, é que a ansiedade é algo que desagrada profundamente a Deus. O que Jesus Cristo diz logo no começo da passagem que nós lemos é: não andeis ansiosos pela vossa vida. Aqui o Senhor Jesus Cristo está nos dando uma ordem. Ele está nos proibindo de andar ansiosos. E depois vem um convite para que nós confiemos nele. Confiemos em Deus, que é o supridor de fato de todas as nossas dificuldades e necessidades. Então, a palavra de Deus vai nos orientar
que temos visto desde hoje de manhã, é que ela é suficiente para nos ajudar a lutar contra a ansiedade. É que ela nos ajuda a mudar e a vencer a ansiedade. É que a palavra de Deus ela é suficiente para nos ajudar na luta contra a ansiedade, contra o medo, contra a preocupação, contra o estresse, questões bem conhecidas em nossos dias, que faz parte do cotidiano de muitas pessoas, de muitos de nós inclusive. Cada vez nós ouvimos falar, por exemplo, dos ataques de pânico. E cada vez mais isso tem sido comum. O medo controlador ou a ansiedade controladora. E cada vez mais isso se torna corriqueiro no nosso dia a dia. Infelizmente, essas expressões de ansiedade estão se tornando assustadoramente comuns. E temos lidado com ela como se fosse algo normal, cotidiano do dia a dia. Então, o que nós vamos começar a perceber agora, no texto de Mateus que nós acabamos de ler? Que a ansiedade, ou o que chama-se ataque de pânico, ou crise de pânico, baseia-se no medo infundado do futuro. Baseia-se no medo controlador. Baseia-se no medo que parece que está no controle e acima de nós, e às vezes até acima do próprio Deus. Baseia-se no medo opressivo, dominante, que aperta e faz disparar o coração, que causa arrepios, que causa suores, que leva uma pessoa a se sentir totalmente incapaz de agir em algum momento da sua vida. A ansiedade, em sua essência, é uma reação que muitos de nós temos em vários momentos da vida. A ansiedade, em sua essência, é uma reação que nós permitimos que tome conta de nós muitas vezes. Por causa da agitação cotidiana, por causa do nosso dia a dia, os nossos pensamentos muitas vezes se concentram no que há de vir e não no que está acontecendo. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo vai nos orientar com relação à ansiedade ou à preocupação. Primeiramente, antes de nós entendermos o que é a ansiedade ou a preocupação, eu gostaria de dizer o que ela não é, para que nós possamos então distinguir bem entre aquilo que é uma preocupação saudável, uma preocupação bíblica correta, e aquilo que é uma ansiedade pecaminosa. Primeiramente, nós precisamos entender que a preocupação não é um cuidado e um interesse diligente com as nossas responsabilidades. Nós temos que, por exemplo, acordar amanhã cedo para trabalhar. Isso não é ansiedade. Estar preocupado com o horário de amanhã e me organizar para acordar cedo, para que eu possa chegar no horário adequado do meu trabalho, isso não é ansiedade, isso não é uma preocupação pecaminosa. Estar preocupado em fazer um orçamento para que no final do mês o que eu ganho seja possível cobrir as despesas que eu tenho, também não é ansiedade, não é uma preocupação pecaminosa. Planejar uma viagem, planejar um evento, não é ansiedade, não é preocupação pecaminosa. Aqui é uma preocupação natural com as coisas do dia a dia. A ansiedade, nós não temos que tomar cuidado para não confundir a ansiedade com um planejamento cuidadoso e adequado com o futuro. Sim, precisamos planejar o futuro. Isso não desagrada a Deus. Isso é bom, isso não é ruim. No entanto, o nosso planejamento, a nossa preocupação, ela tem que levar em conta a soberania de Deus. Ou seja, pode não dar certo. Pode não acontecer do jeito que nós planejamos. As coisas não podem não funcionar como nós desejamos. Então, o primeiro entendimento que nós temos que ter é que a ansiedade não é uma preocupação diligente, cuidadosa, não é um planejamento com o futuro. Isso não é errado, isso não desagrada a Deus. Mas então o que é a ansiedade? O que é a preocupação? Quando nós lemos essa perícope, esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que a preocupação ou a ansiedade é uma preocupação excessiva, aflita com o futuro. E essa preocupação com o futuro, ela impede de você de viver o presente. Eles estão tão preocupados com o amanhã, estão tão preocupados com o que vai acontecer, que não consigam viver adequadamente o hoje. E isso é a ansiedade. A palavra aqui, ansiosos, não andeis ansiosos pela vossa vida, a palavra ansiosos, ela significa literalmente uma mente dividida, uma alma rasgada. Como assim dividida? Como assim rasgada?
O ansioso está dividido entre o presente e o futuro. A sua alma está dilacerada, rasgada entre o que ele vive agora e o futuro que ainda virá. Como eu posso saber que eu estou ficando ansioso? Vou dar alguns exemplos. Quando, por exemplo, seus pensamentos se voltam para mudar o futuro. Quando os pensamentos são improdutivos. Quando os pensamentos controlam você ao invés de você controlá-los. Quando eles fazem com que você negligencie as responsabilidades do hoje porque está preocupado com o amanhã. Quando eles prejudicam o seu corpo. Quando você perde a esperança. E quando você para de funcionar ou de ser funcional. Quando os pensamentos provocam isso em nossas vidas, aí nós temos um quadro de ansiedade. E uma ansiedade pecaminosa que desagrada a Deus. Agora, por que não é errado ficar ansioso? Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo nos orienta aqui nessa passagem que nós lemos. Vamos reler o versículo 27, que diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Primeira questão é que a preocupação, a ansiedade não é produtiva. Ela obscurece a nossa visão. Ela cega a nossa visão. Ela turva a nossa visão. Jesus, no texto anterior, no versículo 22 e 23, ele fala: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? O que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer é: onde estiverem os seus olhos, eles estão mostrando a direção do seu coração. Onde estão os seus olhos? Fixados no futuro? Fixados na tentativa de mudar o futuro? Fixados na tentativa de adiantar algo que não tem como adiantar? Onde estão os teus olhos? Se eles estiverem no lugar errado, todo o seu corpo, todo o seu andar, toda a sua trajetória vai se direcionada para o lugar errado. Então, pessoas ansiosas, elas não focam suas responsabilidades no agora, no que está acontecendo. Por quê? Porque seus olhos estão voltados para o futuro. Seus olhos estão voltados para o que pode acontecer, ou para o que vai acontecer. E em geral, em coisas que não vão acontecer. Porque se tem algo que é impossível de nós sabermos, ou de controlarmos, ou sabermos se vai acontecer, é o que vai acontecer no futuro. O futuro foge totalmente ao nosso controle. O C.S. Lewis, no livro dele, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, que é uma ficção em que um diabo ensina outro diabo a seduzir o homem, ele fala uma coisa muito interessante. Um diabo escrevendo uma das cartas a um outro diabo, ele diz o seguinte: nos 3 períodos de tempo que nós temos, 2 são vantajosos para nós. Fazer o homem ficar pensando no seu passado é vantajoso para a gente, porque ele vive uma nostalgia constante. Ele fica com o coração lá no passado, pensando no que fez, no que poderia ter feito, no que aconteceu. E quando ele fixa o olhar, o coração no passado, ele não vive adequadamente o presente, ou ele acha que aquele passado determinou o seu presente. Mas ele fala assim: mas o melhor é fazermos os homens fixarem os seus olhares no futuro, constantemente no futuro. O melhor é fazê-los presos ao futuro, porque o futuro é o lapso temporal mais distante da eternidade. O futuro aqui na Terra é o lapso temporal mais distante da eternidade. Por quê? Porque os homens louvam no presente, porque os homens oram no presente, porque os homens leem a Bíblia no presente. E o momento em que nós estamos é o momento em que nos liga à eternidade. O futuro é uma realidade que ainda não aconteceu e nem sabe se vai acontecer. O futuro é algo que não é concreto como o presente é. Por isso, deixar a mente dos homens fixa no futuro, presa no futuro, os faz ficar cada vez mais distante da eternidade. E ele fala: vamos tornar os homens constantemente ansiosos. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos dizer é: você não vai prolongar um côvado da sua vida por ficar ansioso. Você não vai conseguir prolongar a sua vida em nada, preocupando com o futuro. Pelo contrário,
bem provável que você encurte a sua vida se você ficar ansioso. Estudos médicos afirmam que a ansiedade afeta o sistema circulatório, afeta o coração, afeta as glândulas e todo o sistema nervoso. A revista American Mercury, por exemplo, afirma que jamais se viu alguém morrer por excesso de trabalho, mas que muitos têm morrido por causa da ansiedade. Ou seja, a ansiedade ela não acrescenta nada à sua vida, ela não prolonga a sua vida e pode encurtar a sua vida, porque ela provoca problemas no seu corpo. O que Jesus está querendo dizer é, ficar ansioso é improdutivo. Você não ganha nada com isso. Você não produz nada de bom com isso. O problema é que nós vivemos uma época que as pessoas estão em pânico, querendo prolongar cada vez mais as suas vidas. Interesse excessivo em vitaminas, spas, dietas, exercícios físicos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já determinou previamente o tempo que você vai existir. Deus já determinou previamente a quantidade de dias que você vai viver. Ficar preocupado com a possibilidade de morrer não vai fazer você viver mais. É improdutivo. Não acrescenta nada à sua vida. Agora, isso quer dizer que nós devemos negligenciar o nosso corpo, a nossa saúde? Claro que não. Nós devemos ter uma boa qualidade de vida porque isso agrada a Deus. Porém, ter boa qualidade de vida não é garantia nenhuma de que iremos viver além. Independente da qualidade de vida que temos ou não, viveremos o que Deus quer que vivamos. Jó capítulo 14, versículo 5 diz o seguinte: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites além dos quais não passará. Não adianta ficar preocupado com amanhã. Não vai acrescentar nada à sua vida. É improdutivo. Por que mais a ansiedade é ruim, nos afeta? Porque ela controla o nosso raciocínio e pensamento. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A ansiedade é um pecado que afeta a nossa mente. Por quê? O meu pensamento projeta-se para o futuro. O meu pensamento projeta-se para o que pode acontecer. O meu pensamento projeta-se para uma possibilidade. Quando ficamos ansiosos, os nossos pensamentos se voltam para as ameaças reais e genuínas da vida, mas que podem ou não acontecer. É verdade que essas ameaças podem resultar em algum tipo de dor em nossas vidas, mas o que Deus quer nos dizer é: não temam. Nós lemos hoje nos Salmos, Deus falando: não temam, porque eu estou com vocês. Deus vem ao nosso encontro em nossos medos. Deus nos concede coragem para vivermos de modo agradável a Ele, no meio da ansiedade. Os salmistas e os salmos que nós lemos hoje expressam muito claramente isso, mostram constantemente ameaças reais, ameaças à vida, ameaças à segurança deles. Mas sempre eles encontram reforço, sempre eles encontram refúgio e força na relação com Deus. Então, a ansiedade é produtiva, a ansiedade controla meu pensamento, e a ansiedade destrói a minha esperança. Por quê? Porque nós ficamos naquilo, se ao menos, se isso acontecesse, nós ficamos no se. E o se tira a esperança, ele não dá a esperança, porque o se não é a realidade concreta. O se não é algo que está acontecendo, é o que aconteceu. Por isso a ansiedade tira totalmente a nossa esperança. Nós começamos a pensar no que vai acontecer, nós começamos a desejar que aconteça ou não aconteça alguma coisa, e começamos a projetar a nossa vida, os nossos movimentos, os pensamentos e emoções para uma possibilidade, para algo que nem é concreto, que nem está acontecendo. E o que esse pensamento me faz sentir? Como se a minha vida estivesse fora do controle. Como se minha vida estivesse, na verdade, sob o controle das minhas emoções. Eu me esqueço que minha vida está no controle de um Deus sábio e gracioso. E ao invés de ser preenchido por alegria, ao invés de ser preenchido pela graça de Deus,
eu sou preenchido de medo, de temor, de preocupação. E medo, temor e preocupação provocam desesperança. O que mais? A ansiedade rouba o nosso tempo. Versículo 28 a 30, olha o que ele fala. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Perdemos o nosso tempo pensando no quê? No futuro terrível. Eu perco tempo. Tempo que pode ser usado para a glória de Deus. Tempo que pode ser usado para aperfeiçoamento e santidade. Tempo que pode ser usado para ajudar as pessoas. Tempo que pode ser usado para orar, para ler as escrituras, para exercícios piedosos. Eu gasto esse tempo pensando no futuro. Cada minuto em que eu fico pensando no futuro, em possibilidades que podem ou não acontecer, eu estou perdendo tempo. A ansiedade rouba o nosso tempo. A ansiedade é como se fosse um buraco negro que suga o tempo à sua volta. Para algumas pessoas, o lugar mais importante do mundo é o seu guarda-roupa. E em vez de medo de não possuir roupa para vestir, as pessoas temem não poder causar a melhor impressão sobre a sua aparência. Na época que Jesus fala sobre isso daqui, de fato a preocupação das pessoas era com a vestimenta. A vestimenta talvez até para se proteger do frio. E ainda assim Jesus fala, não fiquem ansiosos com relação à vestimenta. Não fiquem ansiosos com relação à roupa. Hoje, em geral, nós temos roupa. Mas o que nos provoca ansiedade? Não ter a roupa da moda. Não ter roupa adequada para um determinado evento. Não ter a roupa que demonstre a minha beleza, a minha aparência. Por quê? Porque nós fizemos da moda um Deus. Consentimos em investir alto para cobrir os nossos corpos com aquilo que nada tem a ver com a beleza de caráter. Mas o que Jesus está dizendo? Jesus diz que Ele tem muito mais a oferecer. E Ele fala, a melhor moda do mundo, o melhor vestido do mundo, o melhor estilista do mundo não consegue produzir algo da beleza dos lírios do campo. Nenhuma veste produzida pelo mundo é tão bela quanto os lírios do campo. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Esse é um termo genérico para todas as flores silvestres que ornavam as colinas onduladas da Galileia, como as amêndoas, os narcisos, as papoulas. Nenhuma delas costurava para si mesma. E o que Jesus está querendo dizer para nós é, observe as flores ao seu redor. Há nelas uma beleza espontânea, uma beleza tranquila. Qualquer tecido desse mundo parecerá um pano grosseiro se comparado às flores criadas por Deus. Há nas flores uma textura, uma forma, um desenho, uma cor que nenhum homem consegue produzir. Muitos de nós ficamos ansiosos com coisas que fazem nos perder o nosso tempo. Nos preocupamos com aquilo de menos importância e que o próprio Deus já garante a nós. O que Jesus está querendo dizer é, para de ficar preocupado com coisas que não têm importância. Só olhar para a natureza e você vai ver que assim como Deus a sustenta, Deus te sustenta também. Então a ansiedade rouba o nosso tempo. Mas a ansiedade, além de roubar o nosso tempo, ela resulta em preguiça. Por quê? Porque a gente deixa de produzir hoje. Olha o que ele fala aqui no versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Por que Jesus está querendo dizer isso? Porque a ansiedade me impede de viver produtivamente o hoje, para que eu fique pensando improdutivamente no amanhã. Ou seja, isso resulta num comportamento ocioso, preguiçoso. Nós deixamos de ser produtivos em várias áreas da nossa vida. Nós
assistimos no Discovery, esqueci qual dos Discovery, mas no Discovery, um programa de sobrevivência muito semelhante àquele No Limite. Mas é um tipo de sobrevivência bem mais dura do que No Limite. E ao final sempre tem uma eliminação de uma dupla, né? E o interessante é que nesse último episódio do programa, ele eliminou a dupla que estava descontente. Ele falou assim: ser alegre no meio das adversidades é algo que faz vocês superarem as circunstâncias e as próprias dificuldades. E ele eliminou 2 componentes que passaram por todas as provas, que fizeram bem todas as provas, mas porque eles não conseguiam expressar alegria quando estavam em meio àquelas provas. Isso é um ímpio. O ímpio usando o critério bíblico para demonstrar a beleza de um caráter que agrada a Deus. A ansiedade tira minha alegria. A ansiedade faz com que eu esteja mais preocupado com as circunstâncias do que com agradar a Deus. A ansiedade faz com que as coisas rotineiras e pequenas do dia a dia tirem a minha alegria. Pensa bem. Pensa bem. A sua saúde física é tão pequena diante da salvação que você tem em Cristo Jesus. Pensa bem, o salário no final do mês é tão pequeno diante do fato de você não ir para o inferno. As roupas que você veste são tão pequenas diante do fato de que Deus é o seu sustentador. Porque nós tão facilmente negligenciamos as grandezas do reino em prol das quinquilharias que esse mundo nos apresenta. O que o Senhor Jesus quer é que nós compreendamos que não faz sentido crer no Deus que nos salva do inferno, mas que não pode nos ajudar nas circunstâncias do dia a dia. Não faz sentido eu crer num Deus que vai me livrar da morte, me ressuscitar, e esse mesmo Deus eu não crer nesse mesmo Deus diante das circunstâncias do dia a dia, diante da possibilidade de uma doença, diante da possibilidade de uma crise financeira, diante de uma dificuldade de vida. Quando a ansiedade bater na sua porta, bater no seu coração, vá às Escrituras, abra os seus olhos para o Deus das Escrituras e não se deixe dominar pela preguiça e pelo desânimo. No fundo do coração do ansioso, há uma desconfiança em Deus. Olhe para as Escrituras, descubra como Ele cuidou do seu povo no passado e como Ele continua a cuidar do seu povo hoje. A ansiedade, ela paralisa a sua vítima, ela desestimula e faz com que ela fique improdutiva. Ela leva a sua vítima para o dia de amanhã e faz com que ela negligencie o dia de hoje. Recuse-se a isso. Mas o que mais? Versículo 34, ele diz: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. A ansiedade, ela é totalmente desnecessária. Por quê? Porque Deus se preocupa com as nossas necessidades. Porque Ele se preocupa com os pássaros. Olha o que Ele fala no versículo 26. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O Senhor Jesus Cristo está querendo dizer: não fiquem ansiosos quanto ao futuro. Embora a vida tenha problemas, no tempo certo os problemas se resolverão. Apenas cuide dos problemas na medida que eles se apresentarem, pois não há como resolvê-los antecipadamente. Não tem como você resolver um problema de doença que ainda não chegou. Se você ficar doente, sim, você vai procurar resolver. Não tem como você resolver um problema financeiro que ainda não chegou. Não tem como você resolver um problema de relacionamento que ainda não aconteceu. Se preocupe com o que está acontecendo hoje e confie no cuidado de Deus quanto ao futuro. O que o Senhor está querendo dizer é que você tem o suficiente dele.
é que você tenha o que é necessário dele. Aplique os recursos disponíveis para as necessidades do hoje. Senão você não vai encontrar regozijo, não vai ter alegria de viver. Para um filho de Deus, falta de contentamento é pecado. Para um filho de Deus, a satisfação com o hoje é pecado. E o que o Senhor Jesus Cristo quer dizer é: contente-se com o hoje. Viva o hoje. Não se concentre no amanhã. Porque se concentrar no amanhã, vai privar você da alegria no presente. O amanhã pertence a Deus. Sempre que tentamos nos apoderar do amanhã, sempre que tentamos controlar o amanhã, tentamos roubar o que é de Deus. Aqueles que ambicionam o que é de Deus destroem a si próprios. Deus nos deu o hoje, o agora. Portanto, invista no agora, invista no hoje. Ele nos proíbe de ficarmos ansiosos com o amanhã. Porque a ansiedade não adianta nem o sofrimento e nem a alegria do amanhã. Então, o que Deus está nos dizendo é: eu te fortaleço um dia de cada vez. Ele dá aquilo que você precisa no momento certo. O Pai nos dá graça no momento em que precisamos. Você tem dúvida quanto ao futuro? Eu também tenho. Todos nós temos. Mas olhe para o passado. Veja os momentos que Deus cuidou de você. E confie no cuidado e na providência do bom Deus, que diz: não vos inquieteis com amanhã. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Outra orientação que o Senhor Jesus Cristo nos dá é: mude o foco. Mude o foco da sua vida. Se concentre em Deus e no seu reino, ao invés de se concentrar nas suas necessidades. Se concentre em Deus. A palavra grega que protos, ou seja, primeiro lugar, o reino de Deus, o primeiro aqui, significa o primeiro numa sequência de muitas opções. Então o que ele está querendo dizer é: de todas as prioridades que você tem na vida, busca o reino de Deus, porque ela é a número 1. Isso significa que você deve fazer o que puder para permitir o controle de Deus na criação, incluindo a sua própria vida. Entenda, você não está no controle da vida. É Deus que está no controle da vida. Querer controlar o futuro é querer avançar numa área que só pertence a Deus. E é por isso que a gente fica ansioso. Porque a gente sabe que não tem como controlar o futuro. A nossa alma sabe disso. E Deus está dizendo: eu controlo o futuro. Então, quando o mundo olhar para a sua vida, em vez de ansiedade, ele deveria ver evidências do reino de Deus. Ele deveria ver evidências de que o reino de Deus realmente é a prioridade na sua vida. Ele deveria ver evidências dos valores do reino. E, sinceramente, uma pessoa que anda sem esperança, uma pessoa que anda controlada pelo medo, uma pessoa que anda controlada pela ansiedade, não revela para o mundo que Deus é uma prioridade na sua vida. Porque os filhos de Deus são cheios de alegria. Os filhos de Deus são cheios de esperança. Os filhos de Deus são cheios de coragem. Uma pessoa marcada pela ansiedade só revela para o mundo que ela duvida do poder de Deus, que ela tem dúvidas com relação a Deus, e é o que o próprio Deus diz acerca dele mesmo. Então Deus deseja que você primeiramente busque agradá-lo, e em segundo lugar, pense no seu medo, pense na sua ansiedade, pense nas coisas deste mundo. Se você colocar qualquer outra coisa acima do desejo pelo reino de Deus, o próprio Deus ficará em segundo lugar. E isso provocará ansiedade no seu coração. Então, nós vimos hoje de manhã, por exemplo, que uma das raízes da ansiedade é a idolatria. E o que é idolatria? A idolatria é quando nós alimentamos pensamentos sobre Deus que não sejam dignos do próprio Deus. A idolatria começa na nossa mente. Mesmo que nós não adoremos a um Deus, é possível ainda assim que nós sejamos idólatras. Quando os nossos pensamentos estão voltados para ideias erradas sobre Deus. Para ideias erradas de quem Deus é. E o que a ansiedade revela? Uma ideia errada de quem Deus é. A ansiedade revela que
Deus, será que Ele é tão bondoso quanto Ele diz que é? Será que Ele é tão confiável quanto Ele diz que é? Será que Ele é tão amoroso quanto Ele diz que é? Eu tenho dúvidas sobre isso. Por isso eu fico ansioso. Ou seja, a ansiedade mostra uma idolatria do meu coração. Quando eu atribuo a Deus coisas que não são do próprio Deus. Então você deve pensar o que é certo sobre Deus para não ser idólatra. Porque se alimentar de pensamentos sobre eles que sejam dignos dele, mesmo que esses pensamentos pareçam ser pequenos, as suas afeições, a sua própria vida não agradará a Deus. Então, com que o seu coração se preocupa? O que está causando preocupação hoje no seu coração? É o reino de Deus? Ou são as coisas deste mundo? O que está provocando dificuldade na sua vida e fazendo você ficar ansioso? O ceticismo do mundo pós-moderno acusa aqueles que presumem saber algo da verdade, acusa esses de serem arrogantes. Mas eu vou mostrar um outro lado da arrogância. Acho que é o oposto do que afirmam. Ou seja, alguém que diz: creio que há uma verdade objetiva, creio que é uma verdadeira preposição da verdade, daquilo que é a verdade. Creio que há uma verdade que as mentes podem perceber, entender e decidir se submeterão a ela ou não. E alguns vão dizer: mas isso é arrogância. Você dizer que há uma verdade absoluta, isso é arrogância. Você presumir que alguém pode conhecer essa verdade é arrogância. Dizer que outra pessoa está errada é arrogância. Mas vamos ver o outro lado disso. Se você disser que isso aqui não é uma proposição verdadeira e correta, objetiva e concreta, o que lhe resta fazer? O que te agrada. Se você achar que não é uma verdade que regula a sua vida, você vai ter sua própria verdade. E você vai fazer aquilo que te agrada, aquilo que você entende que é o certo. Quem é o arrogante? Aquele que se submete a uma verdade ou aquele que diz que tem a própria verdade? Quando nós nos submetemos à verdade das Escrituras, nós estamos demonstrando submissão ao Deus que diz como devemos viver. É uma cilada de linguagem que parece ser humildade, mas que não é humildade. Viver do jeito que me agrada, pensar sobre Deus o que eu quero pensar, sentir a respeito de Deus o que eu quero sentir, isso não é humildade, isso é arrogância. Agora, quando eu me submeto ao que as Escrituras falam acerca de Deus, ao que as Escrituras falam que eu tenho que sentir sobre Deus e pensar sobre Deus, eu estou expressando humildade diante da autoridade das Escrituras. É arrogante porque quando você fecha a Bíblia, vai para a sua casa, para a sua TV, para o seu videogame, para a sua família, e faz as coisas do jeito que te dá na telha, você não obedece a nada, pois você não crê que deva fazer algo diante de uma autoridade superior a você mesmo. Você se torna Deus progressivamente. E nesse mundo pós-moderno, relativista e sem absolutos, uma pessoa que diz: eu faço o que eu quero, o que eu desejo, ela não é considerada arrogante. As Escrituras falam que aqueles que dizem que fazem o que devem fazer de acordo com o seu próprio coração são os arrogantes. Mas aqueles que se submetem à autoridade de Deus, que se dizem como vulneráveis e não sábios, que precisam de uma sabedoria objetiva e fora deles mesmos, esses, para a palavra de Deus, são os humildes. Então eu não penso sobre Deus o que eu quero pensar sobre Deus. Eu penso sobre Deus o que Deus manda que eu pense sobre Ele. Nós sabemos que Cristo ressuscitou. Nós sabemos que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Nós sabemos que enquanto no corpo estamos longe do Senhor, mas um dia vamos habitar com Ele em glória. Nós sabemos que ninguém é justificado por suas obras. Nós sabemos que quando Ele voltar, nós o veremos e seremos como Ele. E que os filhos de Deus podem ter entendimento a partir de quem Deus é, a partir da revelação do próprio Deus. Essas coisas nós sabemos. A ansiedade
vai revelar um coração que diz: o que Deus fala a respeito dele mesmo, eu tenho dúvidas. Eu não sei se é tão verdade quanto ele diz que é. Eu não sei se é tão verdadeiro. Por quê? Se Deus fala que Ele cuida de mim, como aqui o texto que acabamos de ler diz, por que então eu fico preocupado com amanhã, com uma doença, com uma possibilidade de morrer, com uma possibilidade de um acidente, se eu creio realmente que Deus cuida de mim? Se Deus cuida do que eu tenho, do que comer, do que vestir, por que eu fico preocupado exatamente em ter essas coisas ou não? No fundo, eu estou dizendo, eu não acredito tanto nisso que a Bíblia fala. Eu não tenho tanta certeza se o que a Bíblia fala é a verdade. Então, com o que você está preocupado? A preocupação excessiva é uma tentação em nossas vidas, que produz, inclusive, consequências psicológicas e fisiológicas. Por quê? Porque é um pecado. E um cristão ansioso, ele está dizendo: Deus, eu sei que Tu dizes em Tua palavra, eu sei tudo que Tu fala em Tua palavra, mas não estou tão seguro que o Senhor realmente possa me livrar dessa preocupação que está no meu coração. A ansiedade, na verdade, é uma rude desconfiança do poder e do amor de Deus. E apesar da sua falta de sutileza, nós incorremos facilmente a ela. Qual era a preocupação dos homens a quem Jesus falava? Eles se preocupavam com o que comer, com o que vestir, com as coisas do dia a dia. Mas o que as Escrituras vão nos dizer? Colossenses 3:2: mantenha o pensamento nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Se o seu pensamento estiver fixado em coisas terrenas, você vai ficar ansioso. Então, nós temos que entender que nós não somos pessoas terrestres. E o que vai vencer a ansiedade? Uma plena confiança no Deus que se revela nas Escrituras. Um pleno conhecimento desse mesmo Deus. E quanto mais eu conhecer, mais eu vou confiar nele. Agora, o que significa confiar? Por exemplo, eu já falei no começo que a Bíblia não nos condena de sermos previdentes. Não nos condena, por exemplo, de termos uma poupança. Mas isso deve estar em equilíbrio com as palavras de Jesus Cristo, que diz que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. Ou seja, eu posso poupar, eu posso economizar, eu posso planejar, mas tudo isso tem que expressar que eu estou entendendo que em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua justiça, e que eu confio que como consequência as demais coisas me serão acrescentadas. O que Deus está dizendo para nós no texto lido é: eu sempre alimento as minhas criaturas. Vocês querem uma prova disso? Já que vocês não confiam no que eu estou falando na palavra, olhem para a natureza, olhem para as aves do céu, olhem para as aves, eu estou alimentando. Os pássaros não ficam ansiosos para encontrar comida. Eles apenas repetem a tarefa diária de encontrar comida. O que sempre acontece, eles sempre encontram comida, por quê? Porque Deus está cuidando deles. Eles não ficam parados, eles vão buscar comida, mas eles encontram por causa do amoroso cuidado de Deus. E o que Deus está dizendo é: olhem para as aves do céu. Se eu cuido delas, se elas buscam comida, encontram e se alimentam, por que vocês ficariam sem um mantimento? Mateus 10, 29 a 31 vai dizer assim para a gente: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que os pardais. Você foi criado à imagem de Deus. Portanto, é melhor do que uma ave. Se Ele cuida das aves, Ele cuidará de você. Mas Deus também adorna as suas criaturas. Eu falei aqui da questão de nós ficarmos às vezes escravos da moda. E Jesus fala: olha para os lírios do campo. Observe as flores, a sua beleza. Vocês não podem imitar isso, mas eu dou beleza a elas. Eu também darei a vocês. Eu também investirei em vocês. Eu também cuidarei de vocês. O Senhor Jesus Cristo ainda fala aqui no versículo 30 de Mateus 6:
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe ameaçada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A ansiedade revela uma fé pequena. Por quê? Porque crentes ansiosos revelam que Deus, por exemplo, pode livrá-los do inferno, pode colocá-los no céu, pode lhes dar a vida eterna. Mas pasmem, não acreditam que Deus pode suprir as suas vidas no dia a dia. É incongruente, isso é paradoxal. Como você acredita num Deus que te salva do inferno, mas não acredita num Deus que cuida de você? Como você acredita num Deus que te dá a vida eterna, mas não acredita num Deus que te dá comida? Como você acredita num Deus que te dá o céu, mas não acredita num Deus que te veste? Como você acredita num Deus que te dá, que está preparando moradas para todos nós, mas não acredita num Deus que cuida da sua saúde, que cuida da sua vida, mesmo quando você estiver enfermo? Não tem sentido isso. O ansioso tem essa fé dúbia, paradoxal, contradizente. Acreditam em um Deus que lhes dá algo muito maior, mas não acreditam que esse mesmo Deus lhes dê algo menor. Então, concluindo, meus irmãos, quais são as características da fé do ansioso? Primeiro, o ansioso tem uma fé que ofende a Deus. Alguns perguntam, mas pastor, por que tanto estardalhaço por causa de um pecado? Um pecado tão insignificante, tão corriqueiro. Eu acho que muitas pessoas têm deixado se dominar pela ansiedade, se controlar pela ansiedade, porque têm subestimado a ansiedade. Não têm percebido o quanto ela é devastadora. Por quê? Porque mais importante do que a ansiedade, do que o que a ansiedade faz contra você, é o que a ansiedade faz contra Deus. Quando nós ficamos ansiosos, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Estamos dizendo que Ele não faz o que Ele diz que vai fazer. Ou seja, a ansiedade é um duro golpe contra a pessoa e o caráter de Deus. Ela é séria, irmãos. Ela é profundamente séria. O ansioso tem uma fé que não crê nas Escrituras. Dizer que crê na inerrância, na infabilidade, na suficiência das Escrituras e ainda assim ser ansioso é paradoxal. De um lado, há uma boca que diz uma coisa, mas do outro há uma boca que diz outra coisa. Porque a Bíblia nos manda confiar em Deus. E se somos ansiosos, não confiamos em Deus. Portanto, não acreditamos no que as Escrituras dizem. O ansioso tem uma fé que é levada pelas circunstâncias. Quando nós ficamos ansiosos, nos deixamos levar pelas circunstâncias e não pela verdade da palavra de Deus. Os problemas da vida são pequenos se comparados, por exemplo, com a nossa salvação. Portanto, não faz sentido eu me deixar controlar pelas circunstâncias da vida e não me deixar controlar pelo Deus que envia as circunstâncias da vida. O ansioso tem uma fé que na verdade não é a fé do Evangelho, porque é uma fé que não confia em Deus. Quando ficamos ansiosos, não confiamos no Pai que diz, agora no Deus que acabamos de ler, que cuida de nós. Quando ficamos ansiosos, não conhecemos esse Pai, não temos intimidade com Ele. Portanto, a minha dica para você que luta contra a ansiedade é: estude mais a palavra de Deus, conheça mais a Deus. Porque talvez a sua ansiedade revele que você não confia porque não conhece. E por fim, a ansiedade é uma completa insensatez por causa do nosso futuro. Lamentações 3:23 diz assim: graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A ansiedade paralisa a pessoa, a ansiedade desestimula a pessoa a viver, e o Senhor diz que você tem o suficiente dele para viver o hoje. Portanto, aplique os recursos disponíveis de Deus e sua palavra
no hoje. Senão você não vai encontrar alegria. Senão você não vai encontrar o gozo que esse Deus promete para nós. A preocupação com o futuro rouba, mata a nossa alegria com o hoje. Então, quando tentamos nos apoderar da manhã, tentamos roubar o que é de Deus, Deus é desonrado. Deus é ignorado das nossas vidas. O que Jesus conclui aqui no final, no versículo 34, é que Deus nos fortalece um dia de cada vez. É que Deus cuida de nós um dia de cada vez. E que Ele dá para você aquilo que você precisa naquele dia, naquele momento da sua vida. No amanhã, Ele diz que cuidará também. Não cabe a nós nos preocuparmos com o amanhã. É uma tarefa de Deus. Deixamos aos cuidados de Deus. Ele não nos sobrecarrega com o amanhã. Ele não nos sobrecarrega com o futuro. E Ele diz: agradeça pelo que eu fiz no passado. Olhe para o passado. Veja a minha boa mão cuidando, abençoando e protegendo. E entenda que a mesma coisa eu farei no futuro. Não se deixe dominar, então, pela ansiedade, pelos pensamentos que projetam a sua alma para o futuro. Porque não vai adiantar. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo então nos fala no texto que nós acabamos de ler? Primeiro, Ele nos fala que nós não devemos ficar ansiosos. Isso desagrada a Deus. Isso é um pecado. Segundo, Ele nos fala o porquê que nós não devemos ficar ansiosos. Porque a ansiedade é improdutiva. Porque a ansiedade não acrescenta nada, não melhora em nada o meu hoje. Depois Ele fala que a ansiedade controla a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Ele fala também que a ansiedade destrói a minha esperança, tira a minha alegria, rouba a minha vivacidade. A ansiedade rouba o nosso tempo, porque eu fico pensando no amanhã e deixo de produzir no hoje. A ansiedade promove então um comportamento ansioso, preguiçoso, improdutivo. A ansiedade é desnecessária, ela não acrescenta nada, ela não melhora em nada, pelo contrário, ela só traz prejuízos. E ele nos orienta então a mudar o foco da ansiedade, a mudar o foco do nosso olhar, a mudar o foco da nossa vida. Em vez de me preocupar com o que esse mundo se apresenta a nós, nos preocupar com o reino e seus valores. Buscar o reino e seus valores em primeiro lugar. E que também a ansiedade revela uma fé pequena. Uma fé que não observa a criação, que não observa a providência de Deus na criação e que não observa o cuidado de Deus. Uma fé que ofende a Deus, uma fé que não crê nas Escrituras, uma fé que é levada pelas circunstâncias e uma fé que não confia em Deus. Eu sei, meus irmãos, que como vários outros pecados, a ansiedade é um pecado que muitas vezes salta ao nosso coração. E eu sei que nós não somos perfeitos, que vez ou outra seremos pegos pela ansiedade. O maior problema não é, vez ou outra, ficar ansioso. O maior problema é se acostumar com isso. O maior problema é ter um entendimento errado disso. O maior problema é de fato não perceber os prejuízos, malefícios da ansiedade, não só contra você, mas contra Deus. Porque, conforme foi dito, ela ofende frontalmente, diretamente a Deus. Portanto, quando a ansiedade começar a bater a porta do seu coração, ore a Deus pedindo perdão. Confesse como pecado. Tenha um entendimento claro do que ela é. Na pregação de hoje de manhã e de agora à noite, nós então entendemos o que é a ansiedade, entendemos o que ela produz em nossas vidas, entendemos as raízes da ansiedade. A partir do próximo domingo nós vamos começar a entender como vencer a ansiedade. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar?